Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui para iniciar mais uma escola bíblica. Eu estou acompanhado de algumas pessoas aqui para me ajudar. Estamos ao culto online, escola bíblica online, e nós vamos louvar o Senhor. Vamos orar nessa manhã para que o Espírito Santo venha e fale com você através dos textos da palavra de Deus, que Deus possa manifestar mais uma vez na sua vida a palavra da verdade. Pai, no nome de Jesus, nós entramos na sua presença pelo seu sangue, pelo novo e vivo caminho, a nova aliança. Abençoa essa manhã de palavra, de poder, abençoa essa manhã em que nós vamos te louvar e te adorar e bendizer o seu nome. Vem, Espírito Santo, ministrar na tela de cada um, no celular de cada um, na TV de cada um. Em nome de Jesus, venha falar com cada pessoa essa manhã. Em nome de Jesus, é o que eu peço a sua bênção, a sua graça, em nome de Jesus. Você que está online, compartilhe com a gente, dê a sua curtida e faça esse vídeo chegar o mais longe possível. Amém? Deus abençoe com o grupo, depois eu volto com uma palavra abençoada para vocês. Seu amor perfeito sempre esteve, perdoou.
Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui para mais uma escola bíblica dominical online, onde você pode receber e continuar recebendo a palavra de Deus sobre a sua vida. Nós tivemos aqui alguns adoradores para iniciar essa reunião. Nós queremos que você participe conosco dessa EBD. Semana passada nós tivemos um assunto sobre oração, muita gente participou. Que você que está aí dê o seu like, dê o seu compartilhar, para que mais pessoas possam ver essa palavra nessa manhã. Nós estamos marchando a uma situação que quer nos gerar pânico, e não ignoramos a seriedade dela, porque o apóstolo Paulo diz assim: não ignoramos os ardis do inimigo, mas antes, tomando as devidas precauções, continuamos a manifestar o nome de Jesus. Temos essa ferramenta que nos leva ao mundo todo, a quem quiser ver, a quem quiser assistir, e vamos fazer uso dela nessa hora. Então, que esse domingo de manhã, na sua vida, seja visitado, seja tocado por mais de Deus e mais da sua palavra. Que você possa receber nessa manhã o Espírito Santo de uma forma especial, revelado pela sua palavra, revelado por Jesus Cristo, que é a palavra viva. E salientando tudo isso, hoje nós vamos falar o poder das palavras. Você que está aí, dê a sua curtida, compartilhe conosco esse vídeo, essa palavra, o poder das palavras. Hoje nós estamos sendo influenciados pelo poder de um acontecimento e pelo poder de palavras. Todo dia à tarde tem um resumo lá de tudo que está acontecendo. Na internet as palavras estão sendo ditas e muita gente entra em pânico e é abençoado também através das informações das palavras. Então, as palavras têm poder. Não são meras sílabas juntadas que produzem sons, que produzem uma fonética. As palavras têm poder sobre o nosso cotidiano, as palavras têm poder sobre a nossa mentalidade, as palavras têm poder sobre o nosso estilo de vida, as palavras têm poder sobre os negócios. Você, quem observou, uma palavra dita por alguém importante, de autoridade, faz com que a bolsa de valores caia. Uma palavra dita por alguém que tem poder e importância faz com que a bolsa de valores suba. Então, o mundo, ele capta o efeito e retorna um efeito por causa das palavras. Então, eu quero que você abra o seu coração para receber as palavras de Deus, para receber as palavras do Espírito Santo nessa manhã de escola bíblica, e que também você, a partir de hoje, comece a falar palavras novas. Além dessas palavras que estão sendo jogadas na nossa mente, algumas boas, algumas ruins, algumas de informação importante para a gente se precaver, a gente se posicionar, outras não tão boas, outras apenas manipuladas para gerar um efeito negativo no nosso coração e gerar pânico, gerar medo. Então, eu quero ler com vocês o livro de 1 João, e ele retrata o poder daquele que é a palavra. O livro de 1 João, capítulo 1, o texto diz o seguinte para nós aqui começarmos a respeito de palavras. No princípio, texto João, capítulo 1, versículo 1, no princípio ele era a palavra. Na versão King James algumas versões diz no princípio ele era o verbo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eu quero que você frise bem, tanto com a sua Bíblia esteja verbo, quanto a sua Bíblia esteja a palavra. Olha esse texto, nós vamos analisar aqui na escola bíblica. No princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então veja, o sentido da palavra aqui é uma pessoa. Então palavras não são apenas palavras, essa palavra aqui está dizendo alguém, Jesus Cristo, a palavra viva, a palavra revelada, a palavra que gera poder. E estava no princípio com Deus, versículo 2, a palavra estava com Deus, no princípio estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós remitimos para o texto de Gênesis 1, se no princípio a palavra
estava com Deus, a expressão da vida estava com Deus, a expressão de todas as ideias estava com Deus, e era o próprio Deus. Então a palavra começou a ser liberada, e a palavra sendo liberada começou a criar coisas. O mundo e tudo que nele existe, e tudo aquilo que nele existe foi criado através dessa palavra que estava com Deus. E Deus começou a dizer, e haja luz, e o texto de Gênesis 1 diz assim, e houve luz. O texto começou a dizer para nós, e viu Deus, e chamou Deus luz dia, e disse, haja um firmamento nas águas. Então a palavra foi começando a ser dita, e Deus começou a criar as coisas. E Deus disse, Deus, produz a terra. E a terra começou a produzir. E a terra começou a fazer, e fez Deus, e houve tarde. Disse Deus, produzam as águas peixes, produzam as águas abundantemente criaturas viventes, que se movem, e aves que possam voar, e assim começou a se produzir. E disse Deus, e Deus começou a dizer a palavra, produza a terra criaturas viventes. Então com aquilo começou a se produzir. E disse Deus, façamos o homem. E aí Deus faz o homem. E assim Deus cria o homem, e Deus pela palavra abençoa o homem. Fala para ele, domine sobre os peixes do mar, sobre a terra, enchei a terra, subjugai-a, e sobre toda coisa que se move você domine. E disse Deus, eu te dou tudo. Então Deus entregou tudo ao homem. Tudo que foi criado por causa da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então, nós não apenas temos textos, livros, cartilhas, reportagens. A palavra, o sentido da palavra é uma pessoa. Jesus Cristo é a pessoa. Os judeus tinham por mandamento de Moisés andarem na sua cintura com alguns cordãozinhos, e eles andavam na sua cintura, e aquilo simbolizava a palavra viva incorporada ao corpo. Então todo bom judeu andava com cordões azuis na sua cintura, e foram exatamente nesses cordões que a mulher do fluxo de sangue, lá no Novo Testamento, ela toca em Jesus. Ela toca na palavra viva, na palavra incorporada, na palavra que caminhou sobre as ruas de Jerusalém. Então há uma importância infinita da palavra de Deus, e há importância infinita da palavra profetizada. Tudo que é profetizado sobre as nossas vidas, sobre as coisas, sobre pessoas, sobre uma nação, pode se tornar um cumprimento, bom ou ruim. Com as palavras nós podemos edificar, nós podemos construir, ou também nós podemos destruir as coisas. E com as palavras, Deus pode revelar para nós os seus segredos, ou com as palavras, nós podemos omitir coisas, enganar, ludibriar. Foi o que a serpente fez. Com as palavras, enganou Adão e Eva, e eles pecaram, e toda a humanidade ficou sujeita ao pecado. Até que a palavra viva, que estava com Deus, desceu no nosso meio e se manifestou entre nós. Nós podemos ver em Êxodo capítulo 20, Deus entregando a palavra para Moisés. Ali os textos com os 10 mandamentos, pelo qual era determinado por Deus para que os homens vivessem. Ali foram determinadas leis, as leis chamadas leis mosaicas, ali foram determinadas algumas leis, alguns princípios através de palavras. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ali começam os 10 mandamentos entregues a Moisés. Eu quero entrar num sentido da palavra com vocês nessa manhã, da importância delas. Provérbios capítulo 18, versículo 21, o texto diz assim para nós: morte e vida estão no poder da língua. A palavra, ela transforma-se numa comunicação, transforma-se num código através da nossa língua. E Tiago faz uma referência que aquilo que sai daqui, da nossa boca,
e da boca de Deus produz morte ou vida. Então, nós temos que tomar o devido cuidado com aquilo que sai. E o texto continua dizendo: aqueles que a usam e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, nós comemos, nós nos alimentamos, nós experimentamos na nossa vida, no nosso cotidiano, aquilo que nós falamos. Há um texto de Provérbios que diz no capítulo 23, versículo 8: assim como o homem imagina, assim ele se torna. Nós podemos tomar desse texto: assim como eu imagino, assim eu falo, assim eu me comunico, assim eu me expresso, assim eu converso com as pessoas, assim como eu me imagino. Então, aquilo que está na mente torna-se físico através das palavras. Mateus capítulo 12, versículo de número 36 e 37. O texto diz assim para nós: mas eu vos digo, Jesus falando agora, Jesus mostrando para nós, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, quer dizer, toda palavra vazia, toda palavra fora de hora, toda palavra desnecessária, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Olha o poder das palavras aí. O que eu falo me justifica e o que eu falo me condena. Dá para imaginar? O que eu falo me justifica e o que eu também falei e continuo falando pode me levar à condenação. Faço uma pergunta a vocês, alunos de EBD, pessoas que me escutam, pessoal que está aqui: o que você tem falado? O que você tem falado a respeito das pessoas? O que você tem falado a respeito de Deus? O que você tem falado a respeito da sua vida, da sua família, dos seus filhos? Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Poder das palavras. As palavras têm poder. As palavras não são apenas um código, não são apenas expressões que podemos abusar e usar e não acharmos que comeremos do seu fruto, das suas sementes. Nós temos que levar a sério o que falamos. Nós temos que levar a sério o que falamos para as pessoas, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Nós temos que levar a sério o que falamos nos ambientes em que frequentamos, no trabalho, na escola, na igreja. Nós temos que prestar muita atenção no que nós estamos falando. Porque, como Jesus falou, toda palavra ociosa que não tem função, os homens vão te dar conta. Então, tudo que você falou a vida inteira, um dia você vai ter que dar conta. De toda forma que você se expressou, toda a sua comunicação. Hoje parece que só o que é postado na internet fica e nós podemos acessar. Mas há um livro de Deus, há um livro que conta toda a nossa história. Salmo 139 diz assim, que há um livro onde os nossos dias foram sendo escritos quando nem deles havia. Então, há um livro que conta a nossa história. Você pode nunca escrever um livro. Há uma expressão que diz assim, que uma pessoa, para ser completa, ela tem que ter uma casa, construir uma casa, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Então ela viveu, ela existe. Eu posso dizer ao contrário para você, que toda a nossa história está escrita, toda a nossa história está revelada diante de Deus. Tudo que falamos, tudo que pensamos, está patente aos seus olhos e está registrado. Por isso que o texto diz, de toda palavra ociosa que nós falamos, e as nossas palavras nos justificam e as nossas palavras nos condenam. Então, preste atenção no que você tem falado. Preste atenção no que você tem falado na sua casa. Preste atenção no que você tem falado aos seus filhos. Preste atenção no que você tem falado à sua esposa. Preste atenção no que você tem falado no seu trabalho. Preste atenção no que você tem falado na sua escola. Preste atenção no que você tem falado nos cultos. Ou até mesmo cânticos, músicas que são cantadas. E às vezes nós não avaliamos o que estamos cantando, nós estamos falando palavras. Existia uma música, eu lembro que quando eu tocava, participava de um grupo do Louvor Teixeira Marques, e essa música diz assim: se o sol não mais brilhar, ou se o tempo levar consigo tudo que um dia eu sonhei, eu ainda te louvarei. Eu digo, é bonito cantar isso, mas se o sol levar com tudo que o dia você sonhou,
Tudo que um dia você quis para você, será que o seu coração vai ser tão fiel assim para você ainda continuar a louvar a Deus? Que tomara que seja, que você realmente possa suportar níveis de dor muito forte e ainda não renunciar ao seu Deus. Não renunciar. Como Jó assim fez, suportou um nível de tribulação e a Bíblia diz que todavia Jó não amaldiçoou o seu Deus. Há o texto lá no livro de Jó. Ele não amaldiçoou. Sua mulher vem para ele e diz assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. O que ela estava dizendo? Use a palavra e se autocondene. Ele disse: eu não amaldiçoarei o meu Deus. Eu sei que da mesma forma que eu vim, eu irei. Ali Satanás, ele entra na mulher e pega num ponto forte. Poder da palavra. Amaldiçoa e morre. Use a sua boca, crie a sua morte e se enterre. Porque olha a sua situação. E muitas vezes nós somos colocados em algumas situações em que dá vontade de falar um monte de besteira, em que dá vontade de falar um monte de coisa. Mas aí entra o domínio próprio. O que eu falar vai construir, o que eu falar vai destruir. Então nós precisamos observar essas coisas que nos foram dadas. Deus nos deu o domínio. Então nós temos o domínio. Aquilo que nós falarmos, nós criamos, e aquilo que nós não falarmos, nós também deixamos de criar. Então, quando eu profetizo a bênção de Deus, eu o abençoo. Isso está lá em Gênesis capítulo 12. Deus falou para Abraão o seguinte: você abençoar, quem você abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será abençoado. Deus falou: há poder nas suas palavras, Abraão. Há poder no que você fala, há poder no que você disser. E nós vemos ali em Gênesis, nos últimos capítulos de Gênesis, cada filho das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, chega até ele para despedir de seu pai. E ali ele libera uma palavra para cada filho. Para cada filho é liberada uma palavra. E nós vemos nos acontecimentos bíblicos, naquilo que vem depois na história, sobre Rúben, sobre Issacar, sobre Judá, sobre Efraim, sobre Manassés, sobre Dan, e ali vai as tribos. Cada palavra de Jacó sobre a vida deles foi se cumprindo um por um. Aonde ele falou: esse é guerreiro, esse é meu braço forte, e ali por vai. Então nós temos que tomar muito cuidado aquilo que estamos falando, aquilo que estamos profetizando. Efésios capítulo 4, versículo de número 29, Paulo diz assim: que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Paulo orienta a igreja de Éfeso a não falar palavras torpes, a não falar palavras que não condizem com o cristianismo, com a vida de um cristão. E muitas vezes nós somos tentados a falar. Mas nós não devemos dar vazão. Devemos dar vazão ao domínio próprio. Devemos dar vazão àquilo que procede e vem do Pai. Que tipo de palavras? Essa é a pergunta desse primeiro estágio aqui da EBD de hoje. Que tipo de palavras deveriam, isso não quer dizer que está, fluir dos nossos corações e das nossas bocas? Você pode interagir com a gente. Que tipo de palavra deveria estar fluindo, alunos da EBD online? Que tipo de palavras deveriam estar fluindo das nossas bocas? Você pode responder aqui para mim aí nos seus comentários. Que tipo de palavras talvez deveriam estar fluindo da sua boca? Que tipo de palavras deveriam estar fluindo no seu trabalho? Que tipo de palavras deveriam estar fluindo, além da linguagem técnica, a linguagem que constrói, a linguagem que produz? Que tipo de palavras deveriam estar fluindo da nossa boca? Nessa manhã nós estamos falando da palavra de Deus. Nessa manhã nós estamos falando daquilo que é eterno, daquilo que é poderoso, daquilo que é verdadeiro sobre nossas vidas. A palavra de Deus. A palavra revelada a Jesus Cristo. Digita aí, compactua com a gente, que tipo de palavras deveriam estar fluindo de você. Digita aí para nós e posta aí nos seus comentários.
Que tipo de palavras deveriam estar fluindo da sua boca? Que tipo de palavras deveriam estar fluindo no seu matrimônio, no seu casamento, nos seus relacionamentos? Que tipo de palavra? Deus está procurando aqueles que estão falando a linguagem do céu. Deus está procurando aqueles que estão falando a expressão dos céus. No livro de Isaías, capítulo de número 6, nós temos uma história, muito importante a respeito de palavras. No livro de Isaías, capítulo 6, o texto diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, ele começou bem e terminou mal. Então, essa história de Isaías começa no ano que o mal termina. No ano em que o mal termina, Isaías entra no templo, ele resolve entrar no templo. Ele não era nada ainda. Ele era um homem de impuros lábios e habitava no meio de impuros lábios, mas ele resolveu, por livre e espontânea vontade, dar uma voltinha lá no templo. E talvez oferecer um sacrifício, talvez queimar uma oferta, e lá ele se depara com a glória de Deus. Você está pronto para se deparar com a glória de Deus? Então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, e do alto exaltado, e a orla e o seu manto encheu o templo. Acima situavam os serafins, cada um tinha 6 asas, e com as 2 cobriam a sua face, e seus pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta, quer dizer, os batentes da porta, eles se moviam. Veja que coisa fora do normal que estava no templo. E a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, porque eu estou arruinado, diz a versão King James, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei dos exércitos. Então voou um dos serafins em direção à tenda, brasa viva na sua mão, o qual tinha dado e tirado do altar com uma tenaz, e colocou sobre a minha boca e disse: veja isto tocou os teus lábios, tua iniquidade é removida e teu pecado purificado. Então veja, a família de Isaías era uma família de murmuradores. Provavelmente a família de Isaías era contra o rei Uzias. Eles não aceitavam o governo, não aceitavam o reinado. Eles eram uma oposição, mas uma oposição familiar ali na região. Nós não gostamos desse rei. Então eles atacavam o rei, eles falavam mal, eles atacavam a situação. Então, quando Isaías entra no templo, ele vê: eu sou um murmurador, e a glória de Deus está aqui. A glória de Deus apareceu para o murmurador: não, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A glória de Deus apareceu, mas Deus não queria matá-lo. Foi o próprio Deus que o atraiu ali. Foi o próprio Deus que está te atraindo essa manhã para ouvir essa palavra, porque Deus quer mudar as suas palavras. Foi o próprio Deus que está te atraindo à presença para mudar o meu e o seu coração através dessa aula, através desse ensino. Eu gosto de milagres, eu gosto de ver milagres, eu gosto de orar por milagres, mas o ministério de Jesus, ele ensinava e curava. Então, ele mostrava como deveria ser feito, como deveria ser o caráter, como deveria ser a atitude, e ele fazia. Nessa manhã de escola bíblica, nós estamos aprendendo. Nós devemos entrar no templo com a disposição de Deus tirar do nosso estilo de vida aquilo que não presta. Isaías foi ali e ele viu a sua real situação. Estou perecendo, estou em pecado, estou distante de Deus. Minha boca fala maldades e meu povo só fala coisas ruins.
quando ele confessa e quando ele vê a sua real situação, Deus pega do fogo do altar e purifica a sua boca. Por quê? Agora em diante ele seria um profeta. A sua boca de maldades e murmurações se tornaria numa boca profética. Tiago diz assim: de uma mesma fonte aonde procedem coisas boas, não pode processar e não pode fluir coisas más. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1 e 2. Tiago vem falando o poder da língua. Ele diz: de uma mesma fonte, de uma mesma boca, não pode fluir vida e morte. Então Deus toca a boca de Isaías para que ele seja fonte de vida, fonte de revelação. Quando permitimos que a glória de Deus toque o nosso pecado, toque a nossa boca, toque as nossas palavras, nós temos na nossa boca palavras de vida. Nós somos boca de Deus e paramos de ser boca de homem. Porque boca de homem amaldiçoa, boca de Deus abençoa. A boca de Deus na nossa boca produz vida. Boca de homem nas mãos do inimigo ou nas mãos da própria carnalidade, da essência do homem, produz morte, produz destruição. Então eu quero conclamar você a ir aonde Isaías foi. Nós não podemos ir no templo, não podemos fazer aglomeração de pessoas, nós não podemos nos reunir, mas aí na sua casa, como foi dito ontem, você pode se curvar e a glória de Deus se manifestar aí onde você vive, onde você mora, e Deus purificar a sua boca para que ela seja fonte de vida. E quando Deus purificou a boca de Isaías, ele disse a ele: vai e diz a esse povo. Então Deus muda a história de Isaías, de um murmurador, de uma pessoa sem destino, para ser uma boca profética. E a boca de Isaías foi tão limpa, tão purificada, que foi o maior profeta que profetizou a respeito do nosso Senhor Jesus. As profecias messiânicas estão no livro de Isaías. Toda a experiência que Isaías teve com Deus foi retratada nas profecias de Isaías. Principais, Isaías 53, Isaías 14, Isaías 9. Porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Foi Isaías que revelou aquilo que Deus iria fazer há mais de 600 anos depois. A boca profética, ela profetiza ao longo dos anos. A pessoa que profetizou morre, vai para debaixo da terra, mas a profecia continua. E a profecia está nos alimentando hoje. Aquilo que Deus cria, Ele cria para sempre. Aquilo que Deus fez e faz, e a palavra que sai da sua boca não volta vazia sem antes lhe fazer o que apraz. Então eu convido você a começar a mudar o estilo de vida, o estilo de palavras que sai da sua boca. Em um mover da maravilhosa graça, Deus respondeu ao coração arrependido de Isaías, com limpeza. Você quer começar a limpar a sua vida? Comece a limpar suas palavras. E após Isaías ter sido limpo, ele podia ouvir e responder a Deus. Apenas depois de Isaías ter sido limpo, que Deus enviou Isaías para falar por ele. Deus limpou Isaías, para que ele pudesse falar por ele. Veja, Deus quer limpar a nossa boca. O coração de Deus é pelo seu povo. O coração de Deus é para nós, para ser tudo aquilo que Ele nos criou para ser. O coração é cheio de amor, mas o coração de Deus também é cheio de disciplina. E Ele quer disciplinar os nossos lábios. Ele quer tornar os nossos lábios proféticos para o bem. Proféticos para construir aquilo que Deus vai fazer através das nossas palavras. Amós, no livro de Amós há um texto, e esse é o texto que eu quero que você grave nessa manhã. O seu estilo de vida pode comportar esse texto? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Amós. Se você está aí estudando a Bíblia comigo hoje, ou não só ouvindo esse texto, Amós, Obadias, Amós capítulo 3, versículo de número 7. Esse texto está dizendo assim para nós: certamente o Senhor Deus não fará nada
Deus não faz nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Nós entendemos o seguinte: Deus não realiza nada sem contar para ninguém primeiro, sem levantar um profeta, sem levantar uma geração profética. Deus, ele não faz nada. Esse é o caráter de Deus. Amós diz assim: eu sou um profeta, e coisas vão acontecer, porque Deus fala antes. Deus torna conhecido o fim no começo. Nós podemos ver Deus como o alfa, o primeiro e o último. E ele contou toda a história através da sua palavra. O que nós temos na Bíblia? Nós temos o começo, nós temos o meio, nós temos o cotidiano e nós temos o futuro. Nós temos Apocalipse dizendo o que vai nos acontecer. Nós temos o livro de Tessalonicenses capítulo 4, que fala bem claramente a respeito da volta do Senhor. Nós temos a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios capítulo 15, que fala a respeito do arrebatamento da igreja. Nós temos nos evangelhos, no livro de Mateus capítulo 23, Jesus fala a respeito dos sinais dos tempos. Deus faz conhecido o fim no começo. Então, quando você conhece a palavra de Deus e você vê peste, fome, você vê terremotos, você não se abala, você está dizendo: o Senhor vem. O Senhor vem. O Senhor está vindo buscar os seus, arrebatar a sua igreja. Quando nós olhamos para um tempo como esse, talvez você está dizendo: eu quero que melhore, eu quero que melhore, eu quero que acabe amanhã, eu quero que acabe amanhã. Vai acabar amanhã, vai ter um fim esse vírus, vão encontrar a vacina mais cedo ou mais tarde. Mas outras coisas como essas virão. Outros abalos a economia e o mundo vai sofrer, até que o Filho do Homem venha pela luz. Então, se você tem a sua boca purificada, santificada, você é capaz de profetizar e dizer às nações: se arrependam e venham e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou como está despedaçando o mundo, enfermando o mundo. Mas o texto de Jeremias diz: Ele nos despedaçou, mas Ele também nos sarará e nos vivificará, e nós viveremos diante dEle. Oh, que palavra! O Senhor nos despedaçou, diz o texto, mas Ele nos vivificará, mas Ele nos restaurará, e nós viveremos diante dele. A palavra nos traz isso. Você é uma pessoa que pode se contar um segredo para você? Eu faço essa pergunta: será que Deus poderia usar o seu coração e a sua mente para depositar os seus segredos? Muitas pessoas, nem homens, podem confiar nela, quanto mais Deus. Confiar as suas palavras de vida. O estilo de vida compromete a palavra, o estilo de vida compromete a santidade, o estilo de vida da pessoa compromete até o seu próprio destino. Então Deus não vai revelar nada. Você está dizendo: Deus nunca falou nada para mim. Eu digo: porque Deus nunca falou nada para você? Primeiro, porque você não está disposto a ouvir. Primeiro, porque você não se converteu como Isaías, não se derramou o seu coração. Terceiro, porque Deus não revela coisas para qualquer um. Deus revela coisas para quem é íntimo dele. Talvez você é íntimo do João, do José, da Maria. Você é íntimo de muitas pessoas, mas você não conseguiu ainda ser íntimo de Deus para que Ele revele os seus segredos e revele as suas palavras. E não só revele, mas mostre para você o que deve ser feito com essas palavras. Isaías pegou aquela situação onde Deus diz: a quem enviarei? Isaías: eu vou falar as suas palavras. Eu vou criar vida através das suas palavras. Eu vou criar situações novas através da sua palavra. Então Isaías se colocou à disposição a ter uma boca profética para um Deus profético que cria coisas do nada, da onde não existe. Então, que palavras nós devemos criar nesse momento? Tanto o texto de 2 Crônicas 7,14, que está muito sendo usado e realmente reflete a nossa situação.
Como o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 9, a palavra diz assim: se eu enviar a peste, se coisas horrendas acontecerem no meio de vocês, se rendam a mim, se encurvem, se arrependam, então eu virei dos céus, perdoarei pecados, sarei a terra. Nós temos que falar nesse exato momento, profetizar nesse exato momento palavras de arrependimento, palavras de confissão, confessar os nossos pecados, confessar os pecados do mundo, quebrantar-se diante de Deus, porque essas palavras, essa sinceridade do nosso coração vai mexer com o coração do Pai. Se nós, sendo os maus, como diz a Bíblia, somos sensibilizados pelas palavras de filhos, quanto mais o Pai, quando vê sinceridade no nosso coração. Deus tirou a falsidade de Isaías e colocou sinceridade no seu coração. Então, Deus pôde ali manifestar as suas palavras. Faço a pergunta para você: como você está usando as palavras diárias com a sua família? O que você tem falado na sua casa? Qual é a conversa no seu lar? Nesses dias de nada, a conversa no celular tá passando isso no Netflix, tá passando ali, vimos uma cena aqui, ou vimos uma cena ali. Que tipo de palavra você tem falado no celular? Você quer sair forte e poderoso dessa? Você quer sair forte e poderoso dessa situação? Mude o estilo da sua palavra nesse tempo e comece a falar palavras proféticas, palavras de vida, palavras que vão liberar um destino profético. Que tipos de acordos, eu faço essa pergunta, que tipos de acordos, parcerias, pontes, nossas palavras estão construindo? Quais são os acordos que você tem feito? Quais são as alianças que você tem feito através das suas palavras? Aonde estão levando esses acordos? Parcerias, pontes, mais perto ou longe de Deus? Muitas vezes a gente se associa com pessoas para conversar, porque há uma ansiedade nesses dias de conversar com alguém. A gente fica em casa, não vê ninguém, e a gente quer conversar, Então o WhatsApp corre solto, talvez o telefone corre solto. Que tipo de palavras, parcerias, acordos que nós estamos falando? Que tipo de influência nós estamos tendo através das nossas palavras? Que tipo de controle nós estamos tentando ganhar através das nossas palavras? As palavras criam uma comunidade profética e que começa na família. Que Deus está nos chamando para ser uma comunidade profética, uma comunidade que diz palavras que mudam comunidades, mudam ruas, mudam escolas, mudam o trabalho. As nossas palavras vão gerando tijolos que vão construindo ao longo do tempo aquilo que realmente do que estamos falando. Cada palavra que falamos importa. Quero gravar isso na sua mente e vou dizer 3 vezes aqui. Cada palavra que falamos importa. Cada palavra que falamos importa. Cada palavra que falamos importa. O que você vai falar diante da sua esposa importa. O que você vai falar diante do seu patrão, do seu chefe importa. E o que você vai falar diante de Deus importa. Jesus falou num texto dizendo assim: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante. Jesus estava analisando o quê? As suas palavras. Os lábios estavam proferindo palavras bonitas, mas o coração estava distante. Então, como Deus vê as palavras? Ele vê o coração e as palavras. Ele vê o coração e as palavras. As palavras podem ser bonitas, mas o coração pode ser leviano. As palavras podem ser bonitas, mas o coração pode ser falso. O coração está dizendo não para tudo aquilo. Ao passar do tempo de lidar com pessoas, então a gente escuta uma porção de coisas, tanto por bem, tanto por ruim, mas prestando atenção de como a pessoa fala, o coração está respondendo através do corpo. Então,
Muitas pessoas estão falando uma coisa para a gente, mas você vê que o corpo dela está sinalizando outra coisa. É porque o corpo fala. Existe hoje estudo da expressão corporal. Então, a pessoa está falando algo, mas seu corpo dizendo ao contrário. Então, Jesus, além da expressão corporal, ele ainda sondava o coração. Hoje as pessoas conseguem sondar, por exemplo, uma entrevista de emprego, o que a pessoa está falando com o seu corpo. Mas Jesus, além do corpo, ele conhecia o coração. Há um texto no livro de São João que diz assim, que ninguém precisava dizer aquilo que passava no coração das pessoas, porque ele, sendo Deus, ele sabia o que as pessoas estavam falando, mas aquilo que as pessoas estavam falando por dentro. O que você está falando por dentro, quando você está se comunicando? É tão importante com o que você está proferindo. Deus rejeita, muita gente vem com frases de humildade, e a gente vê isso, mas o coração está sendo arrogante. Às vezes a pessoa até tenta ser humilde, até tenta usar frases de humildade, mas as frases de humildade mostram um coração arrogante, mostram um coração soberbo. E eu faço essa pergunta: Deus pode revelar seus segredos? Qual é o tipo de coração, qual é o tipo de mentalidade que você tem? Muitos de nós sofremos pelas palavras dos outros. Palavras ociosas, maldosas, mentirosas, palavras raivosas, palavras amargas, palavras medrosas, palavras de zombaria, palavras de punição, palavras de vergonha, palavras de manipulação, palavras abusivas. Essas palavras de maldição dominadoras e influenciadoras são ditas sobre crianças, esposas, grupo de pessoas, nações. Elas são frequentemente faladas por líderes em casa, no governo, na igreja. Comumente, essas palavras são ditas por pessoas que são parte da comunidade de Deus, a comunidade profética, encarregada de falar as palavras de Deus, porque eles não entendem ou levam a sério o grande ministério que foi dado a eles. Então, o pai e a mãe não entendem o ministério que foi dado a eles. O esposo ou a esposa não entende o ministério que foi dado a eles. A igreja, os líderes dentro da igreja não entendem o ministério que foi dado a eles. Então eles soltam palavras ociosas, palavras de murmurações, palavras maldosas, palavras desdenhosas. Eu já ouvi cada coisa, às vezes até pessoas sem nos conhecer nos subjugam e criam bloqueios em outras, sem nos conhecer, palavras. Muitas crianças são machucadas até hoje como adultos, porque quando crianças ouviram aquilo que não deveriam ouvir. Isso não é uma justificativa para você se tornar uma pessoa má. É uma justificativa se você não ouviu o que você deveria ouvir. É hora de você romper com o que você ouviu e deixar nascer as palavras de Deus ao seu respeito. A palavra do nosso Pai ao nosso respeito. Quando Jesus estava no Jordão e ali ele foi batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo, os céus se abriram e o Pai fez questão de falar: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Em Jesus não havia pecado, em Jesus não havia desobediência. Então a gente vê um Deus que ele aprova a obediência, que ele aprova o estilo de vida. Então ele disse assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Deus fala para todos, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Deus ama todas as criaturas. Deus ama as pessoas que estão morrendo sem Jesus. Deus ama a todos. Mas a palavra que elas falam, a atitude que elas falam, pode levá-las distante de Deus. E elas não desfrutarem do amor de um pai por um filho que obedece e está nos seus planos. Nós não vemos Deus dizendo mais a ninguém: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, quando podemos ouvir essa expressão do Pai? Quando estamos em Cristo Jesus,
nós podemos ouvir: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, porque obedecemos à voz de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, quando Ele dá o seu Filho amado para nos salvar, para nos perdoar. Então o próprio Deus nos reconciliou através da palavra viva. Ele enviou a palavra que estava à sua destra e reconciliou a humanidade. Então como eu posso ouvir? Como eu posso ouvir? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Há pregadores de todos os níveis que dizem que Deus está falando toda hora: esse é meu filho amado em quem me comprazo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Deus não está dizendo às criaturas que ainda não aceitaram seu filho Jesus e ainda não entraram no reino de Deus: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Deus não está dizendo. Eu estava dizendo a Jesus, porque ele estava cumprindo. Ele se submete a João Batista, sendo Deus. Ele estava obedecendo, ele desce o Jordão, é batizado, é cheio do Espírito Santo. Então Deus vem: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Alguém sem o Espírito Santo, sem estar cheio, ele está fora do seu propósito. Então ele não está ouvindo. Porque alguém só pode ouvir: esse é meu filho amado em quem me comprazo, se está cheio do Espírito Santo. Romanos 8, os versículos ali, diz assim: agora, pois, não há mais condenação, que não há mais palavra de maldição da parte de Deus, para quem está em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Então, se eu estou vivendo segundo o Espírito, eu estou ouvindo no meu Espírito a seguinte frase: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Se eu estou vivendo a carne, essa voz cessa, essa palavra profética cessa. Se eu estou vivendo e agradando o mundo e agradando minha mentalidade, se eu estou me agradando a mim mesmo e eu não estou agradando a Deus, essa palavra cessa, porque o Espírito Santo não está habitando dentro de mim e eu não tenho alguém que possa testificar, pois o mesmo texto diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Como vai haver uma testificação em meio à morte, em meio a trevas, em meio à carnalidade? Você pode morrer acreditando: Deus está falando, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então eu vou pintar e bordar, então eu vou errar, então eu vou carnalidade, então eu vou prostituir, então eu vou adulterar, então eu vou mentir, então eu vou roubar, então eu vou fazer todo tipo de coisa que Deus vai estar dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Gente, pensa um pouquinho. Nós somos a imagem da expressão de Deus. Seu filho está pintando e bordando, você o ama, mas você vai naquela situação de pintar e bordar, você vai dizer: esse é meu filho amado em quem me comprazo? Não, você vai disciplinar, você vai orientar. Para a hora que ele vir: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus estava obedecendo, Jesus estava descendo o Jordão, Jesus estava sendo cheio do Espírito Santo. Então o céu se abre: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus estava caminhando à cruz. Algumas pessoas veem um trovão e uma voz que vem do céu diz assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus estava obedecendo, gente. Jesus estava indo para a cruz. Jesus estava renunciando a ele mesmo. Jesus estava renunciando à sua carne. Jesus estava renunciando ao seu homem. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Deus, Isaías capítulo 53 diz que Deus agradou em moê-lo. Você não vê Deus falando: esses são meus filhos amados em quem me comprazo, para a geração que ficou no deserto e murmurou. Pelo contrário, Romanos 10 diz assim: que Deus não se agradou da maioria deles. Imagine Deus dizer a respeito de nós: eu não me agrado a seu respeito. Antes eu quero ouvir: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Em ouvir essa palavra profética que muda toda a nossa história de vida, muda a nossa autoridade, muda o nosso estilo de vida, muda a fluência de Deus sobre nós, essa palavra profética que vem da parte de Deus e cria dentro de nós uma nova criatura, um homem segundo Deus, um homem não debaixo de condenação, um homem cheio do Espírito Santo. Tudo isso cria: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Deus ama o homem, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Nós não vamos dizer logicamente para aquele que está no mundo: Deus está com raiva de você, Deus está com ódio de você.
porque a Bíblia própria diz que Ele nos reconcilia através de Cristo Jesus. Mas nós vamos dizer para aquele que está no mundo, Deus quer reconciliar você com Ele mesmo, através de Jesus. A expressão eterna do amor de Deus. Ele nos amou primeiro, sem interesse, para nos resgatar do poder do diabo. Mas Ele só vai dizer, esse é meu filho amado em quem me comprazo, quando você aceitar Jesus, quando você confessar Jesus, quando você descer as águas, quando você ser cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito que vai testificar dentro de nós que somos filhos de Deus e que somos amados por Deus. Essas coisas não são obras de homem, não são obras de palavras proféticas de homem, criadas por homem, geradas por homem. Essas coisas que eu estou dizendo e ensinando vocês essa manhã são coisas geradas pelo Espírito de Deus, vinda do próprio Pai, não vinda e não criada da mentalidade do Fábio nem de ninguém. Então, nós temos que fundamentar. A escola bíblica é para fundamentar, né? Então, nós estamos aqui criando um fundamento para que você não ache, então eu vou para a libertinagem porque eu sou o filho amado que comprar. Deus vai estar profetizando sobre mim. Você pode receber a profecia que for. Se o seu comportamento não for transformado, Isaías, ele teve o seu comportamento transformado. Pedro teve que ter o seu comportamento transformado, porque ele traiu Jesus. E Jesus deu uma profecia para ele: quando te converterdes. Quando, Pedro? Quando você converter. Olha a palavra profética de Jesus. Talvez essa palavra é para alguém hoje. E essa palavra é para todos nós. Quando se converter, você vai apacentar as minhas ovelhas. Quando você se converter, você vai desfrutar. Quando você se converter, Pedro. Jesus lutou por Pedro, porque ele não tinha dentro dele afirmação. O diabo queria cirandar Pedro, porque as suas palavras eram ruins, o seu comportamento ruim. O diabo tinha lugar em Pedro, quase torna Pedro um Judas. Pedro traiu, Pedro mentiu. Então a gente vê no livro de Atos o homem de lábios difíceis, o homem impulsivo, sendo cheio do Espírito Santo, Deus afirmando: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E ele prega para 3.000 pessoas e elas se convertem. Olha a revolução profética. Jesus falou: quando te converterdes. Quando Pedro se converte, olha a mudança, olha o impacto do seu estilo de vida, do que ele fala. E mesmo assim, eu quero dizer isso para nós finalizarmos aqui. Eu estou cheio do Espírito Santo, Deus está em mim, eu profetizo, eu falo, eu não preciso de que ninguém me corrija, de que ninguém me ensine. Tem os super crentes, os mega crentes, os mega cristãos. E a gente vai lá para o livro de Gálatas. Lá no livro de Gálatas, capítulo, acho que no 3, Paulo repreende Pedro. Paulo veio depois de Pedro. Paulo não andou com Jesus, porque Paulo chega e Pedro estava com alguns gentios, e Pedro sai da mesa e despreza aquelas pessoas. Paulo fala: ô Pedro, o texto de Gálatas diz que Paulo repreende Pedro duramente, por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude. Muitas vezes a nossa boca, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou de Deus, mas eu não vigio. E eu começo a ter um estilo de vida, começo a ter algumas palavras não condizentes. E muitas vezes eu não quero ser repreendido. Muitas vezes eu não quero ser ensinável, ser ensinável e me tornar ensinável. E o que acontece? Eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou até um pregador, eu sou um profeta, Deus revela o segredo, mas isso não tira em nós a necessidade de nos humilharmos, de nos assentarmos, de nos renovarmos, de aprender de novo, de começar de novo. Tem gente que está num nível assim: eu não preciso começar de novo. Todos os dias nós precisamos começar de novo. Todos os dias nós precisamos nos fundamentar. Todos os dias nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos confessar as nossas iniquidades. A nossa boca falar do que eu faço errado e falar com arrependimento diante de Deus, com disposição a mudar. Então, eu vou viver as palavras que Deus tem para mim.
Na Bíblia tem exatamente 37 mil promessas. 37 mil palavras de bênção que eu posso me apropriar, que eu posso deixar fluir por mim e deixar fluir através de mim. Mas Deus está esperando e apreciando um coração que seja, como diz Isaías, purificado, santificado, para ser transmissor de palavras proféticas. Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Deus não faz nada sem antes falar as suas palavras àqueles que são íntimos deles. E para a gente finalizar, eu quero ler o livro de Hebreus, capítulo 1. Primeiro texto do livro de Hebreus. Para a gente finalizar essa palavra sobre o poder de palavras. Na verdade, são 3 aulas, mas estou dando uma aqui online. O texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então o texto vem e nos diz: Deus falou várias vezes, de diversas maneiras. Falou aos pais pelos profetas. E falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, porque também fez o mundo. Então, no passado, havia só os profetas. Os profetas que Deus usava aqui, acolá, alguns. Hoje, Deus fala através do Filho, e fala através do Filho na nossa vida. E fala através do Filho, através da nossa boca. E fala através do Filho, através de uma mensagem de amor, misericórdia e arrependimento. A mensagem do Filho qual era? As palavras proféticas do Filho, quando pisou em Israel, eram quais? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Não eram palavras de motivação, eram palavras de mudança de vida. E hoje, as pessoas só querem ouvir palavras de motivação. Você é bom, você é lindo, você pode, você é um conquistador, você vai para frente. É isso que os coaches, é isso que os palestrantes falam para as pessoas. A pessoa sai de lá se sentindo super-homem. E aí quando encontra o mundo, quando encontra a vida, quando encontra a realidade, não é Big Brother, a realidade nua e crua, quando encontra as tentações, ele não é mais super-homem, ele é um saco de batata. As palavras proféticas de Jesus eram: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Qual a palavra profética que eu tenho para você? É tempo de arrependimento, é tempo de confessarmos as nossas transgressões, é tempo de dobrarmos o nosso joelho na nossa casa, que temos muito tempo agora, tempo de confessarmos os nossos pecados, tempo de confessarmos os pecados do mundo, é tempo de chegarmos a Deus com o coração quebrantado. A palavra profética diz assim: ao coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, Deus não despreza, antes Ele se atém ao coração quebrantado e contrito, e Deus derrama o seu poder. O avivamento é um avivamento de mudança de coração. Se Deus não puder mudar o coração, não acontece a explosão de crescimento da igreja. Porque a igreja que cresceu no livro de Atos, o coração deles foi trocado por um coração humilde, por um coração pronto a recepcionar as pessoas que estavam chegando, um coração pronto a amar as pessoas que estavam chegando. Leste borrando God like fear a lot. Leste more live out in here. Essa é a revelação do Filho, segundo a sua vontade. Morial estivon the word pleasant the coat. Este é o meu ensino, diz o Senhor. Você está pronto para viver o mais e melhor de Deus na sua vida? Então você está pronto para se arrepender, confessar os seus pecados, confessar os pecados, se entregar a Jesus Cristo de verdade. A hora que Ele vai vir derramar, Ele vai vir curar a terra, nós realmente sermos inflamados por um avivamento genuíno. Eu quero nessa manhã, semana que vem, se nós estivermos online ainda, nós vamos continuar essa palavra, poder das palavras e se movendo no profético.
mas eu quero que você ore e aproveite esses 5 minutos que nós temos. A banda aqui vai tocar alguma coisa e eu quero orar com você. Você que não aceitou Jesus e me ouve pela primeira vez, entregue a sua vida a Cristo nessa manhã. Porque Ele é a expressão do coração de Deus, coração de amor, de misericórdia. Mas se você não estiver em Cristo, você pode achar, eu sou filho amado de Deus, seu filho amado, você está em engano. Porque só é filho amado de Deus quem está em Cristo e não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito de Deus. Você só pode ser o filho amado cheio do Espírito Santo, que Jesus foi cheio do Espírito Santo e a voz veio: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Nós não estamos falando de história de carochinha, nós estamos falando palavras de vida e de poder para você. Se você está aí, feche os seus olhos e ao som desse louvor nós vamos orar aqui, para que o Senhor fale com você, para que o Senhor ministre o seu coração. Agora é uma hora de arrependimento. Arrependa-se e crede no Evangelho. Arrependa-se, confesse Jesus como Senhor, faça uma aliança profética com Ele, de não mentir, de não roubar, de não dizer palavras torpes. Faça uma aliança profética de você ser um mensageiro da parte de Deus. Deixa Deus queimar a sua boca nessa manhã, deixa Deus queimar os seus lábios nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos nessa manhã. Manhã de escola bíblica, manhã de ensino, que o Espírito Santo possa falar no seu coração, que o Espírito Santo possa te queimar nessa manhã, que o Espírito Santo possa queimar os nossos lábios, que o Espírito Santo possa ferver os nossos lábios, dar lábios novos, coração novo, identidade nova, e através desse ensino de fundamentação, o nosso coração possa se converter ao Senhor, que sejamos um povo convertido. Assim como tu falaste, Pai, a Pedro: quando te converterdes, Pedro, quando te converterdes, Pedro, é hora da igreja se converter, é hora dos crentes se converterem, é hora de haver novo nascimento, é hora de produzir frutos dignos de arrependimento, Pai, que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, que nós possamos produzir frutos dignos de uma vida consagrada no altar, que nós possamos produzir um estilo de vida conforme o teu querer, conforme a tua palavra, conforme a promessa, que nós possamos ser profeta aonde nós passarmos, profeta não do caos, mas profeta de vida, de arrependimento, que possamos confessar o seu nome, que possamos confessar a sua vida em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossas expressões. Ó Pai, nós nos arrependemos diante de Ti, perdoa a iniquidade de nosso coração, perdoa a iniquidade das nossas intenções, perdoa a iniquidade do mundo, perdoa, Senhor, a iniquidade das nações, perdoa, Senhor, a iniquidade do Teu povo, perdoa, Senhor, a iniquidade no altar, Rabacei, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Queima os nossos lábios nessa manhã, Espírito Santo. Queima também o nosso coração, as intenções do coração, para que possamos ter uma boca profética, para que tenhamos ter uma vida, uma visão profética. Queima o nosso coração, Espírito Santo. Toca aquele que está ouvindo, toca aquele que está vendo, toca aquele que vai ouvir essas palavras, toca aquele que vai vivenciar essa fundamentação nessa escola bíblica nessa manhã. Ó Espírito Santo, que nós não sejamos como o livro de Apocalipse, sendo achados mornos, mas sejamos achados antes quentes, cheios do Espírito Santo, cheios das confissões do Pai a nosso respeito. Ó Espírito Santo, ó maravilhoso Espírito Santo, testifica a palavra de Deus na nossa boca. Ó Espírito Santo, que possamos ser achados íntimos, de tal forma que Deus possa revelar os seus segredos, através de sonhos, através de visões, através de profecias. Anebariande colebates sedehir, anderou priobiote mahir, semala barela perimande colebale valdehor, shaulebariande coleblande forhir, sambole pramande voce barrepande setehir. Chore mande candela seda bala calabahir, ole cantara mandero biandere she barrabadi vote mande.
Espírito Santo, oh Espírito Santo. Espírito Santo, oh Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, nosso ouvinte. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui continuando o ministério, continuando a igreja, porque a igreja somos nós, não é o templo. Que você compartilhe essas palavras, que vai tocar o coração de alguém. Você que entrou aí agora, assista o vídeo todo. Há uma fundamentação aqui sobre o poder das palavras, uma fundamentação básica. Veja do começo ao fim. E Deus vai falar com você. Compartilhe, envie alguém. É a igreja continuando. Através da tela, através dos celulares, através dos smartphones, dos tablets, que você possa continuar compartilhando essa visão, essa mensagem. Terça-feira nós estaremos aqui com o culto. Amanhã à noite nós temos uma palavra rápida, para aqueles que quiserem ouvir, uma oração, das 8 em diante. Eu não vou prometer aqui o horário, mas das 8 em diante nós teremos uma palavra para você. 8h30 nós teremos uma palavra de meia hora para você, e na terça-feira nós teremos o culto, nós vamos transmitir com louvor, como nós estamos hoje aqui, e uma palavra de revelação para você. Você que talvez nos procure e diga assim: o que eu faço com os meus dízimos e ofertas? Eu não sei o que fazer. Nós estamos falando e vamos falar de novo. No portal IEQ Limeira, lá tem uma conta, tem um CNPJ, tem uma conta onde você pode depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Tem também a opção de você imprimir um boleto e naquele boleto colocar o valor que você quer e pagar o boleto no seu Itaú, no seu banco online, no seu smartphone. Então, se você quer continuar esse ministério, você tem a opção de fazer. Você não está impedido de ofertar e dizimar. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe essa galera que veio me ajudar aqui hoje, no nome de Jesus, e que Deus abençoe e continue nos abençoando. O caminho não é achar que é o diabo que está produzindo essa enfermidade, não, e criar revelações teu lá, o diabo. É o momento em que Deus está usando, profeticamente conversando com várias pessoas. Deus está usando esse momento para converter a igreja. Deus está usando esse momento para fazer-nos pensar valores, repensar valores que damos às coisas. E Deus está usando esse momento para aquele que não é convertido e não se rendeu a Jesus se render. A terra, não pensa que a terra vai ficar melhor, o mundo vai ficar melhor, o mundo vai ficar mais confortável, mais fofinho. Algumas pessoas gostam dessa palavra, mais fofinho. Não pensa que você vai ter um abraço de ursinho todo dia do mundo, não. As coisas, e segundo as profecias, vai ficar cada vez mais difícil. Mas em Jesus Cristo nós temos uma fé. E eu termino com o texto de João, que diz assim: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque nós não andamos por fé, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você quer vencer o mundo? Você quer vencer as tribulações? Ande por fé e não por vista. A fé no Filho de Deus. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, Deus te dê um ótimo domingo, uma ótima refeição de domingo. Aproveite esse momento, tenha comunhão com a sua família. Aproveite esse momento, ore em família, louve ao Senhor e adore ao Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a sua bênção, Pai, sobre todas as casas e famílias nessa hora. Que o Senhor abençoe, dê um domingo de vitória e de bênção, em nome de Jesus. Eu oro pelas necessidades das pessoas que possam estar nos ouvindo. O Senhor cura agora, o Senhor restaura agora, o Senhor cura os movimentos, cura das dores, cura o psicológico, cura a mente, cura, liberta da angústia, da depressão, do sentimento de solidão. Pai, em nome de Jesus, que em nome de Jesus teu povo receba a bênção de Deus,
em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo sejam sobre vocês até nos próximos dias de culto, onde nós estaremos aqui online enquanto tivermos que estar online. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, pessoal. E estamos terminados no nome de Jesus. Estamos saudades dos irmãos e em breve nós estaremos juntos para louvar o Senhor. Amém? Até mais. Não conclui. Travou aqui.